queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui contar mais um sonho, que eu comentei no vídeo passado que eu tive 2 sonhos, ok? E hoje eu quero contar sobre outro que eu tive, e esse é um pouquinho mais pesado, porque o Senhor me mostrou coisas muito pesadas. Eu vou tentar contar de uma forma que vocês entendam, e que eu não precise expor nomes, ok? Eu vou tentar, tá? Não quero expor nomes de igrejas aqui, primeiro por respeito àquelas pessoas que frequentam tais igrejas. Eu quero que elas pensem, elas reflitam, tá? Eu não quero criar aqui uma confusão, tá bom? Porque Deus não é Deus de confusão. Mas esse sonho é um alerta para as pessoas que frequentam essas igrejas. E você que já imaginava que essas igrejas poderiam ser assim, não julgue, tá? Deixa que o Senhor vai tratar, já está começando a tratar com essas igrejas. E vai chegar um momento que o Senhor vai tratar de forma efetiva com essas igrejas, ok? Com esses templos, vamos dizer assim, porque igreja somos nós, né? Mas só que nesse sonho, o Senhor depois me revelou que não significa que ele está falando só dessas igrejas em específico, mas em outras igrejas, outras instituições eclesiásticas que agem como essas instituições aí, tá bom? O Senhor me mostrou essas 3 igrejas, essas 3 instituições eclesiásticas brasileiras e o espírito que trabalha nelas, ok? Olha, gente, é uma coisa horrível. Meu Deus do céu. Eu já vi demônios em sonho e é uma coisa horrenda, horrenda, horrenda. Mas enfim, prove o Senhor que eu visse isso, ok? Não pedi, mais uma vez eu explico que eu não pedi para sonhar com isso, tá? Foi um sonho que o Senhor quis me dar. Então vou explicar a vocês. Eu sonhei com 3 grandes igrejas brasileiras, igrejas conhecidas, igrejas de nome, tá? Igrejas que já tem um bom tempo na estrada aí, tá? Não são novas igrejas novinhas, neopentecostais, mas igrejas de um tempo já. Eu confesso para os irmãos que uma dessas igrejas eu fiquei intrigada. Eu falei, nossa, mas essa igreja eu não imaginei. Não imaginei que tivesse algo de errado nessa igreja. Sinceramente, é uma igreja até que eu admirava pelos ensinos que ela tem. Bem, essas três grandes igrejas são as seguintes. Eu sonhei com uma igreja que ela é uma igreja mundial, né? Uma igreja que se diz do universo, tá? Quem lê entenda, ok? Para quem sabe ler é um pingo e não é letra. Então é uma igreja que se diz que está em todo o universo, né? Em todo o universo. Tem uma outra igreja, que é uma igreja que tem uma fama, inicialmente porque ela renascia as pessoas, né? O seu nome tem até algo no sentido de renascimento, e os líderes dessas igrejas são bispos, né? Um bispo e uma bispa, que inclusive ficaram até famosos na televisão por causa de uma situação aí complicada, envolvendo dinheiro, né? E uma outra igreja é uma igreja de um pastor. Não é uma igreja de mídia assim aberta muito, né? Mas é uma igreja de rádio, tá? Aqui no Rio especificamente, o pastor dessa igreja faz um programa numa rádio contando algumas parábolas, né? Então quem é do Rio já vai saber de quem é que eu tô falando. Não vou expor aqui. Eu sonhei que eu estava num local onde eu conseguia ver essas 3 igrejas. Eu conseguia ver 3 templos religiosos dentro de um só, tá? A primeira igreja que eu via era essa igreja que se diz do universo, ok? E ali dentro estava lotado, e tinha muitas pessoas fazendo aqueles cultos que são habituais, muitos envelopes, muitas entregas de bens, né, e tal. Eu olhava para um outro lado e eu via outra igreja, e aí eu via essa igreja que tem uma fama de que o nome renasce pessoas, né? E que tem um bispo e uma bispa. E eu via essa bispa lá em cima, no altar, até porque essa bispa também é uma ministra de louvor, né? E aí ela cantava lá em cima, né, naquele altar, cantava, daquele jeito que a gente conhece, né? Levantava a mão e tal. Ela estava vestida com uma roupa azul muito brilhante, como se tivesse paetês, né? E eu via muitas pessoas também ali assistindo aquele evento, e parecia um show dentro da igreja, né? Um evento de show, de música dentro da igreja.
E aí eu virava para o outro lado e eu via essa outra igreja que é improvável, que eu falava assim, nossa, mas essa igreja eu não imaginava, né? E ali as pessoas estavam sentadas estudando a Bíblia, estudando a Bíblia. Até então, não achava que tinha nada demais, porque tinham pessoas no culto sentadas estudando a Bíblia. Ok. Lembrando mais uma vez que essas três igrejas não representam só elas, representam também igrejas que funcionam hoje em dia e que estão nesses moldes, ok? No molde dessas três igrejas. Então, eu não entendia nada, né? A impressão que eu tinha no sonho é que todas elas estavam misturadas num templo só, mas na verdade eram três igrejas, três templos, ocorrendo três ocasiões diferentes de culto ali, né? Eu chegava a ver igrejas fazendo eventos para mulheres, eventos específicos ali, ok? Porque eu via essas três igrejas em particular, mas eu também sentia como se outras igrejas estivessem inseridas ali naquele contexto, ok? Por isso que eu digo que essas três igrejas são uma representação das igrejas de uma forma geral, ok? Não são só elas, outras também. Bem, e aí, queridos, aconteceu uma coisa horrenda, né? Enquanto eu tava vendo essas três igrejas, na frente de mim apareceu um ser, na minha frente. Apareceu um ser na minha frente, horrendo, né? E esse ser, ele tinha, o rosto dele parecia o rosto de um cavalo e o corpo era humano, tá? Só que o corpo era humano, queridos, a pele não era humana, sabe? A pele era uma pele estranha, eu não sei como explicar pra vocês, né? A cor até parecia a cor de uma pele humana, mas não era humana, né? Era um animal misturado com humano, era uma coisa híbrida, ok? E um cabelo enorme, comprido, tá? E o rosto de cavalo, acho que era o rosto de um cavalo, eu sei que era o rosto de um animal. O que eu me lembro mais é que parecia ser o rosto de um cavalo, ok? E aquele ser se apresentava na minha frente e ele queria que eu ouvisse ele. Eu não queria ver, queridos, que é uma coisa grotesca demais, tá? Mas eu não queria ver aquilo, mas eu simplesmente não conseguia fechar meus olhos. Eu não conseguia fechar meus olhos para aquilo. Eu ficava olhando e eu não conseguia não olhar. E aí ele começou a se insinuar na minha frente, se movendo, se mexendo. E então eu comecei a reparar no corpo dele de forma inteira, né? De cima a baixo. Né? E ele abriu os braços e tal, como se tivesse asas, isso aqui por baixo do braço, assim, né? Como se tivesse asas embaixo do braço. Uma coisa grudada, sabe asas de morcego? Algo nesse sentido. Gente, era uma coisa horrível, né? E aí, eu descendo, olhando ele de corpo inteiro, eu percebi que ele tinha dois não, na verdade ele tinha 3 órgãos íntimos, genitais. Gente, eu não queria ver aquilo. Mas enfim, tem uma representação disso, depois eu vou explicar pra vocês. E o órgão íntimo, ele tinha 2 órgãos masculinos, e entre esses órgãos masculinos ele tinha um feminino. Coisa horrível. E eu simplesmente não queria ver aquilo. E de repente ele se virou de costas, e eu também tive uma visão geral de ele de costas, foi onde eu tive noção da onde saía a tal asa, que saía aqui das costelas, né? Como se fosse uma coisa de morcego, algo assim. Eu só sei que é uma coisa horrenda, né? E eu despertei do sonho, né? Mais uma vez pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas só que aquilo martelou na minha cabeça o dia todo. Falei, não, isso não é coisa da minha cabeça, gente, tem alguma coisa nisso daí, né? E depois eu fui começando aos poucos a ter o discernimento desse sonho. E aí o Senhor me falou, que foi me falando, me mostrando, né, que essas 3 igrejas representam o que elas realmente são e representam igrejas que têm coisas como elas têm, né? E que esse espírito que apareceu, esse ser que apareceu para mim é um espírito maligno que está intrínseco nessas igrejas, tá? Existe um ser maligno que está comandando essas instituições. E por que eu vi aquele órgão íntimo? Por que eu vi aquilo, né? Porque é um espírito de imoralidade. Imoralidade e homossexualidade. Porque vocês observem que eu vi 2 órgãos masculinos e um feminino no meio dos masculinos. Uma coisa horrenda, ok? Ou seja, não se trata só de um ser híbrido,
mas se trata também de um ser que representa essa mistura de sexos, essa coisa estranha, né? Essa coisa que Deus não criou, ok? Essas coisas, essas bizarrices que Deus não cria, essa coisa que vem para destruir o que é certo, vem transformar o que é certo em errado e o que é errado em certo, entendeu? Então esse ser, ele transforma o que é certo em errado, o que é errado em certo, ele entra com prostituição, lascívia e homossexualismo dentro das igrejas. E esse ser, ele estava muito à vontade ali dentro, ele estava dançando ali dentro, ok? E esse ser lascivo, né? E esse órgão sexual à mostra tá mostrando o que ele vem fazer. Ele vem trazer prostituição, imoralidade para dentro dos corpos eclesiásticos que existem hoje em dia, ok? Então essas três igrejas representam. Deus me mostrou muito bem o que elas representam. E por que aquela igreja do pastor João, né? Que o nome seria em espanhol outro nome, para quem sabe espanhol sabe do que eu tô falando, as pessoas estavam sentadas lendo a Bíblia. Eu falei, ué, mas ali não tem nada demais, as pessoas estavam sentadas estudando a Bíblia. Mas o que foi dito para mim é que é um estudo raso, né? Um estudo simples, algo raso, algo que não tem profundidade, algo que vem para as pessoas como se elas estivessem sendo ensinadas, mas ensinadas em coisas rasas. E como as pessoas não têm conhecimento, elas ficam nesse conhecimento bíblico raso, elas não se aprofundam, elas se contentam com aquele ensino que é passado para elas. Então é uma igreja que está ensinando um ensino bíblico sem consistência, sem algo firme, algo profundo, algo que faça as pessoas procurar mais do que a Bíblia está querendo ensinar, desvendar mistérios do que Deus está querendo desvendar para nós dentro da palavra. Ok? Então é um ensino, uma igreja que prega um ensino, mas é um ensino raso. Ok? E um ensino raso, eu não sei o que é pior, queridos, um ensino raso ou uma igreja que não ensina nada, né? Porque o ensino raso, a pessoa se acomoda naquilo ali. Aquilo ali é a verdade, aquele ensino raso é a verdade. Ela não se aprofunda para que Deus venha trazer revelações para ela sobre aquilo ali. Ela fica com que as pessoas, né, da hierarquia maior ensina para elas, mas elas não buscam mais sobre aquilo. Ah, é isso que me ensinaram, então é isso. Ponto final, ok? Então, era isso que ia acontecer nessa igreja. Essa outra igreja em que a bispa estava lá na frente, né, louvando, mostra muito bem a questão dos shows, gospel e de todas essas coisas que acontecem dentro dos templos religiosos e acontecem ali dentro e o povo está sendo levado por isso e fica por isso mesmo e acabou, ok? E da outra igreja, que é a igreja que se diz a igreja do universo, né? É aquela questão que a gente já sabe, né? Eu dou isso para ganhar aquilo, eu faço isso para poder ter aquilo. É sempre a questão, o evangelho da barganha. Eu dou isso e tenho aquilo, eu faço isso, eu consigo aquilo. Né? E com Deus não se barganha. Coisas que vocês, queridos, já sabem, né? Então Deus me mostrou essas três igrejas e Deus foi claro em dizer que tem igrejas que trabalham nesse mesmo molde que essas igrejas, né? Porque acaba que o quê? São igrejas muito grandes, muito visadas e que em outros ministérios menores, enquanto vão crescendo, vão tomando como exemplo o que elas fazem e começam a fazer a mesma coisa. Infelizmente. Né? Só que o Senhor mostrou o espírito que está por trás dessas igrejas. Infelizmente, é a verdade, tá? Se você entendeu o que eu disse, se você frequenta uma dessas igrejas, por favor, não me xingue, tá? Não fale nada contra mim. Eu não pedi ao Senhor para ter esse sonho, o Senhor me deu esse sonho. Agora, eu creio que foi um sonho de alerta, ok? Por isso que eu tô contando aqui para vocês. Foi um sonho de alerta. Então, se você tá frequentando essas igrejas, fica atento, sabe? Fica atento. Pergunta mesmo ao Senhor se Ele quer que você permaneça nesse lugar. De repente, Deus está usando esse vídeo aqui e esse sonho que eu tive para te alertar, para te dizer uma coisa que você está querendo saber há tempo, se você deve permanecer nessas igrejas ou não. E o Senhor está dizendo que não, que é para você sair. Você está vendo qual é o espírito que está agindo sobre elas. Você não pode ficar debaixo do jugo desse espírito que está sobre elas. Sai correndo daí. Deus não obriga você a ficar debaixo de um jugo de um espírito maligno desse. Ok, queridos? Ah, irmã, eu não frequento nenhuma dessas três igrejas que você falou aí. Eu já sei quais são todas, já entendi, mas eu não sou membro de nenhuma delas. Tudo bem, mas a igreja que você frequenta, será que não busca o modelo dessas igrejas? Será que dentro dela não implanta coisas que tem nessas igrejas? Porque se faz isso, a igreja que você frequenta está contaminada.
Isso é contaminação espiritual, querido. Deus não quer que você esteja num lugar que você seja contaminado espiritualmente. Cuidado, isso é muito sério. E você acaba ficando sob a influência desse espírito maligno que está dominando essas igrejas. Ok? Por isso que Deus está te dando esse alerta hoje. Saia, não fique, sabe? Você não vai magoar Deus se você sair, não. Você vai magoar Deus se você continuar debaixo do jogo desse espírito depois de saber a verdade. Enquanto você é ignorante, você não sabe do que está se passando ali, Deus perdoa, Deus sabe o que está acontecendo, você está ignorante. Mas quando o Senhor traz a luz a você, é para você tomar uma atitude. Você não pode permanecer debaixo do jugo dessas lideranças, porque você já viu agora aqui nesse canal, nesse vídeo, qual o espírito que está sobre essas igrejas. Ok? De uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga, a palavra diz isso. Ok? Não há comunhão entre luz e trevas. Então, onde um espírito desse está dominando, não há luz. O Senhor não está ali. Deus não vai dividir espaço com as trevas. Ok? Deus não vai fazer esse jogo das trevas. Então, em nome de Jesus, queridos, não fica triste comigo, tá? Esse sonho que eu tive foi um alerta, tanto para mim, quanto para qualquer um de vocês ou qualquer pessoa que eu conheça aqui próximo de mim. Fique atento, tá bom? Não se deixe levar pelos brilhos holofotes, pelas coisas que você tá vendo, não. Sabe? Ah, mas fulano fez a campanha tal e fulano conseguiu. É claro, queridos, o diabo também sabe dar coisas boas às pessoas. Se não fosse assim, não teria tanta gente no satanismo, não teria tanta gente aí na nova era, né? Porque o diabo, ele sabe dar coisas muito boas para as pessoas. E ele te dando coisas boas, ele mantém você preso no engano, entende? E não é isso que Deus quer. Deus hoje, pela misericórdia dele, está me fazendo vir aqui contar esse sonho, para que você abra seus olhos e saia disso. Ele não quer que você permaneça no engano. O Senhor vem trazer a luz, ok? E conhecereis a verdade vos libertará. Então o Senhor está querendo libertar você disso. Não fique preso a essas coisas, essas religiosidades, esses dogmas, essas coisas que não vêm de Deus, essas coisas que entretem você, mas não levam você a Deus, esses ensinos da palavra rasos que não levam você à profundidade do conhecimento de Cristo. Esse evangelho pregado nessa igreja, que só te está ajuda você, só ensina você a barganhar com Deus o tempo todo e que não faz você ter relacionamento com Ele. Corra disso em nome de Jesus, porque senão você não vai para Cristo. Quando o Senhor voltar, você não sobe. Amém? Ou você assume uma posição de noiva de Cristo, ou você é apenas um conhecedor da palavra e fica aí para enfrentar a primeira metade da grande tribulação. Ok? Então, em nome de Jesus, Deus está dando uma chance para você tomar a posição de noiva de Cristo e sair do meio desse engano. Saia do meio desse engano em nome de Jesus, ok? Me perdoem se eu atingir alguém de uma forma muito direta, porque frequenta determinadas igrejas que eu comentei aqui, mas eu não posso mentir, ok? É um sonho que eu nem pedi a Deus e que Ele trouxe a mim. Então você pega a sua Bíblia, leia, ore, pondere, converse com o Senhor e fala com o Senhor se realmente você deve sair do seio dessa igreja. Eu acredito que sim, porque Deus não quer você debaixo do jugo desse espírito aí, não. Tá bom? Bem, e depois eu vou gravar um vídeo conversando com vocês mais sobre essa questão dos demônios que vão atuar nos últimos dias, ok? Que já estão atuando, né? E o que a ciência e a medicina está fazendo junto com a bruxaria para poder trazer esses espíritos à tona. E são espíritos que já estão por aí, queridos, e é coisa braba, coisa braba. Em contrapartida, eu também vou fazer uma resenha do livro Sinfonia dos Anjos, do Neuá Serafim, e eu vou contar para vocês um pouquinho do que ele fala sobre esses seres híbridos, né, sobre anjos caídos, e todos esses seres aí que vão vir aqui à Terra nos últimos dias e que a nova era também está esperando, queridos, tá? Os adeptos da nova era estão desesperados e loucos porque já sabem que esses espíritos vão vir e eles estão aguardando. Assim como a gente está aguardando a Cristo, eles estão aguardando esses espíritos chegar em forma de extraterrestres, né, para governar essa terra junto com o anticristo. A gente vai conversar sobre isso também nos próximos vídeos aí que seguem, tá bom? Um beijo. Fica com Deus e não fica triste comigo, não, tá bom? No próximo vídeo a gente se vê. Tchau!